O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14, capítulo 69, 27 de outubro de 1922. A divina vontade, herança de Jesus às criaturas. As duas gerações. Estava pensando entre mim em tudo o que escrevi nestes dias passados e dizia: como é possível que meu doce Jesus tenha esperado tanto tempo para fazer conhecer tudo o que esperava sua humanidade na divina vontade por amor das criaturas? Mas enquanto pensava assim, o meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver com seu coração aberto, disse-me: filha do meu querer, por que pensas isso? Isto aconteceu como também na criação. Quanto tempo não a tive em meu seio realmente formada? E quando me pareceu bem, a pus fora. E quanto mais a redenção não tive em mim? Eu poderia dizer que, ab eterno, no entanto, eu esperei muito tempo para descer do céu e cumpri-lo. É meu costume em minhas obras primeiro as fecundo, as formo em mim e a tempo propício as ponho fora. Aliás, tu deves saber que minha humanidade continha em si duas gerações, os filhos das trevas e os filhos da luz. Vim resgatar os primeiros, por isso paguei com o meu sangue para mantê-los seguros. A minha humanidade era santa e nada herdou das misérias do primeiro homem. E se bem que era semelhante nas facções naturais, mas era inatingível de qualquer mínimo defeituoso que pudesse obscurecer a minha santidade. A minha herança foi só a vontade de meu Pai, na qual devia desenvolver todos os meus atos humanos para formar em mim a geração dos filhos da luz. Olha, esta geração foi-me dada para formar propriamente no colo da vontade do meu Pai Celestial, e eu não poupei nem fadigas, nem atos, nem penas, nem orações. Antes estava no topo de todas as coisas que fazia e sofria, de maneira que a concebi em mim, a fecundei e a formei. Eram propriamente eles os que o Divino Pai com tanto amor me havia confiado. Era minha herança predileta que me foi dada na Santíssima Vontade Suprema. Agora, depois de ter conhecido os bens da redenção, como quero a todos salvos, dando-lhes todos os meios que se necessitam, passo a fazer conhecer que em mim há outra geração que devo fazer sair, meus filhos que devem viver no divino querer, e que em meu coração tenho preparadas todas as graças, todos os meus atos internos, feitos no âmbito da vontade eterna. Para eles, estes esperam o beijo de seus atos, sua união para dar-lhes a herança da vontade suprema. E como eu a recebi, quero dá-la a eles para fazer sair de mim a segunda geração, a dos filhos da luz. Se minha humanidade não desse esta herança que possuía, isto é, a divina vontade, a única coisa que eu amava e que me dava todo o bem, teria sido incompleto o meu descer à terra. Não poderia dizer que dei tudo, mas teria reservado para mim a maior coisa, a parte mais nobre e divina. Vê agora como é necessário que meu querer seja conhecido em todas as suas relações,
nos prodígios, nos efeitos, no valor. O que diz eu neste querer, o que fiz eu neste querer para as criaturas, o que elas devem fazer. E isto será um potente imã para atrair as criaturas, para fazê-las receber a herança de meu querer e fazer sair em campo a geração dos filhos da luz. Se atenta, minha filha, tu serás a porta-voz, a trombeta para chamá-los e reunir esta geração tão predileta e tão suspirada por mim. Depois de ter retirado todo o aflito, voltou de novo, tanto que movia a piedade, e lançou-se nos meus braços como para encontrar repouso. E eu, ao vê-lo, disse: que tens, Jesus? Que estás tão aflito? E Jesus: ah, minha filha, você não sabe nada do que querem fazer. Querem jogar Roma, querem jogar com os estrangeiros. Os mesmos italianos são tais e tantas as infames que farão, que seria menor mal se a terra fizesse sair fogo para queimá-la, do que farão. Olha, por toda parte saem pessoas para concorrer juntas e dar o assalto. E o que é pior é que vêm sob vestidos de cordeiros, enquanto são lobos ferozes que querem devorar a presa. Que uniões diabólicas! Se unem para ter mais força e dar o assalto. Reza, reza, é o último precipício destes tempos em que a criatura quer precipitar-se. Capítulo 70, 30 de outubro de 1922. Os prodígios da criatura que opera no divino querer. Continuando meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus veio e, me imergindo na luz imensa de sua santíssima vontade, me disse: minha filha, olha os prodígios da criatura que opera na minha vontade. Enquanto entra no meu querer e pensa, reza, obra, assim se eleva comigo. E assim como eu sou, voz sem palavra, e por isso minha voz se forma e chega a cada coração segundo suas próprias necessidades, e em tão diversas línguas e modos que há nas criaturas, de modo que todos me podem compreender. Sou obra sem mãos, e por isso sou obra de cada um. Sou passo sem pés, de maneira que a todas as partes chego e me encontro em ato. Assim a alma, operando em meu querer, chega a ser voz sem palavra, obra sem mãos, passo sem pés, e eu a sinto correr em minha voz, em minhas obras e em meus passos. Em todas as partes me sinto, e eu, sentindo-a sempre junto comigo, não me sinto mais só. E como amo tanto a companhia da criatura, louco de amor, para com ela a divinizo, a enriqueço e lhe dou tais graças de fazer maravilhar céu e terra. Capítulo 71, 6 de novembro de 1922. A divina vontade cristaliza a alma. O conhecimento do palácio da divina vontade. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fez ver e tinha entre seus braços muitos pequenos cordeirinhos, um apoiado sobre seu peito, outro nos ombros, outro estreitado a seu pescoço, com a direita e um à esquerda de seus braços. Alguns tiravam a sua cabecinha de dentro de seu coração, mas os pés de todos estes cordeirinhos estavam todos no coração de nosso Senhor, e o alimento que lhes dava era o seu alento. Estavam todos com a boca virada para a boca do meu doce Jesus para receber o seu alento, para alimentar-se. Era bonito ver como Jesus tomava sumo de leite, todo atento a alimentá-los e a fazer-se feliz junto com eles.
Pareciam tantos partos saídos de seu coração santíssimo. Então, dirigindo-se a mim, disse-me: Minha filha, estes cordeirinhos que você vê em meus braços são os filhos de minha vontade, parto legítimo do meu querer supremo. Sairão de dentro do meu coração, mas seus pés ficarão no centro de meu coração para fazer que nada tomem de terra, de nada se ocupem senão de mim. Veja-os como são belos, como crescem limpos, nutridos, alimentados, só com meu alento. Serão a glória, a coroa de minha criação. Depois acrescentou: minha vontade cristaliza a alma, e assim como em um cristal qualquer objeto que lhe se aproxima, se forma dentro outro objeto, todo semelhante ao que se põe de frente. Assim minha vontade, tudo o que faz, se reflete nestas almas cristalizadas por minha potência, e repetem e fazem o que faz meu querer supremo. E como minha vontade se encontra por toda parte, no céu, na terra e em todo lugar, assim estas almas, contendo meu querer nelas, como vida própria, onde quer que o meu querer obra, como cristal absorvendo-no nelas, e repetem meu ato. Então, conforme eu faço, eu tomo o maior prazer em me colocar em frente a elas para vê-las repetir nelas minha mesma ação, de modo que são meus espelhos e meu querer se multiplica a cada ato que faz e por toda parte. Por isso não há coisa criada onde elas não se encontrem. Nas criaturas, no mar, no sol, nas estrelas e até no empírico. E meu querer recebe da criatura a correspondência de meu ato em modo divino. Esta é a causa pela qual amo tanto que o viver em meu querer seja conhecido, para multiplicar mais estes cristais feitos espelhos por meu querer, para fazer repetir neles minhas obras, e então já não estarei mais sozinho, senão que terei a criatura em minha companhia. Tê-la-ei comigo, intimamente comigo no fundo do meu querer, quase inseparável de mim, como se nesse mesmo instante tivesse saído do meu seio como quando a criei, sem ter feito outros caminhos contrários à minha vontade. Como eu estarei feliz. Então eu, ao ouvir isto, lhe disse: meu amor e minha vida, eu não sei persuadir-me ainda. Como é possível que nenhum santo tenha sempre feito sua santíssima vontade e que não tenha vivido no modo como agora diz em seu querer? E Jesus: ah, minha filha, não queres persuadir-te, ainda que de que tanto se toma de luz, de graça, de variedades de valor, por quanto se conhece? Certamente que houve santos que fizeram sempre meu querer, mas tomaram de minha vontade, por quanto conheceram dela. Eles sabiam que fazer minha vontade era o ato maior, o que mais me honrava e que levava à santificação. E com esta intenção a faziam e isto tomavam, porque não há santidade sem minha vontade. E não pode sair nenhum bem, nem santidade pequena ou grande, nem ela, sem ela. Você deve saber que minha vontade, qual era, é e será, não mudou em nada, mas segundo se manifesta, assim faz conhecer a variedade de suas cores, dos efeitos e os valores que contém. E não só faz conhecer, senão que dá à alma a variedade de suas cores, efeitos e valores. Caso contrário, não seria a salvaguarda de os divulgar. A minha vontade faz como um grande senhor, o qual fez ver um palácio seu muito grande e suntuoso. Aos primeiros indicou o caminho para ir ao seu palácio, aos segundos a porta, aos terceiros a escada, aos quartos as primeiras habitações,
e aos últimos abriu todas as tendas, fazendo-os donos e dando-lhes todos os bens que há nesse palácio. Então os primeiros tomaram os bens que estão no caminho, os segundos os bens que há na porta, superiores aos que há no caminho, os terceiros os das escadas, os quartos dos primeiros quartos, onde há mais bens e estão mais seguros, os últimos os bens de todo o palácio inteiro. Assim fez minha vontade. Devia fazer conhecer o caminho, a porta, a escada, as primeiras permanências, para que pudessem passar a toda a imensidão de meu querer e fazer-lhes ver os grandes bens que há nele. E como a criatura obrante nestes bens que meu querer contém, faz aquisição da variedade de suas cores, de sua imensidão, santidade e potência, e de todo o meu agir. Eu, ao fazer conhecer, imprimo na alma a qualidade divina que faço conhecer. Se você soubesse sob que ondas impetuosas de graças se encontra quando passo a te fazer conhecer outros efeitos do meu querer, e como perito pintor, pinto em sua alma, com as mais vivas cores, os efeitos, os diversos valores que te faço conhecer. Tu ficarias esmagada sob as minhas ondas, mas eu, tendo compaixão da tua debilidade, te sustento e, enquanto te seguro, imprimo mais em ti o que te digo, porque se eu falo, obro. Por isso, seja atenta e fiel. Capítulo 72, 8 de novembro de 1922. A paz sem Deus é impossível. Ameaça de guerras. Passo dias amargos pelas privações de meu doce Jesus, e se faz ver é tão aflito e taciturno que por quantas coisas lhe possa dizer não consigo consolá-lo, e por isso fico mais amarga do que antes. Então esta manhã, ao ver-me, disse: minha filha, as penas, as ofensas que me fazem as criaturas são tantas que já não posso mais. As nações se unem para fazer novas guerras. Não te dizia que as guerras não tinham terminado e que a paz era uma paz falsa e aparente, porque a paz sem Deus é impossível. Era a paz que não saía da justiça, por isso não podia durar? Ah, governantes destes tempos, os verdadeiros demônios, encarnados que se unem para fazer o mal e pôr nos povos a desordem, o caos, as guerras. Enquanto fazia isto, ouvia-se o pranto das mães, o retumbar dos canhões, os alarmes em todos os países. Mas espero que Jesus queira aplacar-se e assim ficarão todos em paz. Capítulo 73, 11 de novembro de 1922. Jesus deu vida na divina vontade aos atos de todas as criaturas. Nestas obras associou a sua Mãe Santíssima e agora chama a alma para repeti-lo. O meu sempre amável Jesus, ao vir, atraiu-me a ele dentro de uma luz imensa e disse-me: pequena filha do meu querer, esta luz imensa que vês é a minha suprema vontade, da qual nada escapa. Você deve saber que ao criar o céu, o sol, as estrelas, etc., a tudo fixei seus limites, seu lugar, seu número, não podem crescer nem decrescer. Todas as coisas as tenho como em um punho. Assim, criando o homem, criei ao mesmo tempo todas as inteligências e todos os pensamentos, todas as palavras, as obras, os passos e todo o resto do homem, desde o primeiro até o último que deverá existir, e isto era connatural em mim, muito mais que eu mesmo devia ser ator e espectador até de um pensamento.
E se o homem não podia fazê-lo sem mim, como não deveria eu sabê-lo e conhecer até o número? Portanto, nada em minha vontade, todo o obrar das criaturas, como os peixes nadam dentro de um vasto mar. Mas, havendo criado o homem, não escravo, mas livre, porque não era digno para mim, nem obra digna de minhas mãos. Se fizesse sair este homem atado, sem liberdade, nem poderia dizer, lançamo-lo à nossa imagem e semelhança, senão o fazia livre, queria dotá-lo com a liberdade. Eu era livre, livre também ele, pois não há coisa que mais torture a uma pessoa que dar um amor forçado, e causa desconfiança, suspeitas, temores e quase asco em quem o recebe. Veja onde tem origem cada ato de criatura, ainda um pensamento, na santidade de minha vontade, com esta diferença, que se o homem quiser, esse pensamento, palavra, etc., pode fazer bem ou mal, santo ou perverso. Agora minha vontade teve uma dor ao ver em tantos mudados seus atos, dos quais era atuante, em atos mortais para mim e para eles. Por isso quis que minha vontade, tornando-se duplamente atuante de cada ato, estendesse sobre todos outro ato divino, que devia corresponder-me segundo a santidade da minha vontade, com outros tantos atos divinos. Mas se necessitava alguém para fazer isto, e eis minha humanidade santa, livre também ela, que não querendo outra vida que há só a divina vontade, nadando neste mar imenso, ia duplicando cada pensamento, palavra e obra de criatura, e estendia, sobretudo, um ato de vontade divina, e isto dava satisfação e glorificava ao Pai Divino, de modo que ele pôde olhar para o homem e abrir-lhe as portas do céu. E eu ligava com mais força a vontade humana, deixando-a sempre livre de não se separar da vontade de seu Criador, causa pela qual se tinha precipitado em tantas desgraças. Não estava contente só com isto, mas quis que minha mãe, também santa, me seguisse no mar imenso do querer supremo e junto comigo duplicasse todos os atos humanos, pondo neles o duplo selo, depois dos seus efeitos em minha vontade, sobre todos os atos das criaturas. Como me era doce a companhia de minha inseparável mãe em minha vontade. A companhia no obrar faz surgir a felicidade e complacência, o amor de ternura, a competência, o acordo, o heroísmo. Em troca, o isolamento produz o contrário. Então, conforme eu trabalhava junto com minha amada mamãe, assim surgiam mares de felicidade, de complacência de ambas as partes. Mares de amor que, fazendo concorrência, um se lança ao outro e produziam grande heroísmo. E não para nós sozinhos surgiam estes mares, mas também para quem nos teria feito companhia em nossa vontade. Aliás, poderia dizer que estes mares se convertiam em tantas vozes que chamavam o homem a viver em nosso querer, para restituir-lhe a felicidade, a sua primeira natureza, e todos os bens que tinha perdido ao subtrair-se de nossa vontade. Agora, vendo a ti, depois de minha Mãe Celestial, te chamei para fazer que todos os atos humanos tenham o primeiro selo feito por mim, o segundo feito por minha mãe, e o terceiro por uma criatura da estirpe comum. Meu eterno amor não estaria contente se não tivesse elevado a uma da estirpe comum, a qual devia abrir as portas a quem se dispusesse a entrar por elas para viver em nosso querer. Eis porque de minhas tantas manifestações, os tantos valores e efeitos que te fiz conhecer de minha vontade, estes serão ímãs potentes para te atrair a ti, e depois aos demais a viver nela, para
entrar em nossa vontade e seguir o sublime voo de meus atos e os de minha indizível mãe. Sendo você da estirpe comum, não teria podido entrar em nosso querer se não tivesse, ou pelo menos teria sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos, antes que o homem se subtraísse do nosso querer. Esta é a razão de tantas graças para reduzir a tua natureza, a tua alma, àquele primeiro estado. Conforme te ia dando estas graças, assim te tirava os germes, as tendências, as paixões da natureza rebelde, deixando sempre livre tua vontade. Era necessário para meu decoro, santidade e dignidade, que te devendo chamar ao centro do meu querer para fazer aí vida comum, para te fazer percorrer todos os atos feitos por mim e que as criaturas ainda não conheceram, reduzir sua natureza a este estado feliz. Caso contrário, não terias podido correr comigo nos intermináveis atos de meu querer, nem estar comigo com a familiaridade necessária para trabalharmos juntos. As paixões, os germes das tendências más, teriam sido como tantas barreiras de divisão entre você e eu. No máximo, teria estado às ordens do meu querer, como tantos outros fiéis meus. Mas fazer o que fiz eu, terias estado muito distante e nem tu nem eu teríamos sido felizes. Enquanto viver no meu querer é propriamente isto, viver plenamente feliz na terra, para depois passar a viver mais feliz no céu. Por isso te digo, verdadeira filha do meu querer, primeiro parto feliz de minha vontade, sê-me atenta e fiel, vem em meu eterno querer, te esperam meus atos que querem o selo dos teus, te esperam os atos de minha mamãe. Todo o céu te espera porque querem ver todos os seus atos glorificados em minha vontade, por uma criatura da estirpe deles. Te esperam as presentes e as futuras gerações, para que lhes seja restituída a felicidade perdida. Ah, não terminarão as gerações se não retomar o homem a seu seio, a meu seio, belo, dominante como saiu de minhas mãos criadoras. Não estou contente de havê-lo redimido. Mesmo à custa de esperar, terei paciência ainda, mas deve retornar a mim tal como o fiz, em virtude de minha vontade. Com fazer sua vontade, desceu no abismo e se transformou horrivelmente. Com fazer minha vontade, subirá e adquirirá a nova transformação na natureza por mim criada. E então poderei dizer: tudo o cumpri, a ordem de toda a criação me retornou e me repousarei nele. Capítulo 74, 16 de novembro de 1922. A divina vontade, uma vez obra, outra vez conserva o que tem feito. Agora quer operar de novo como fez na criação e na redenção. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amado Jesus, ao vir, me atraiu toda em seu santíssimo querer. E eu, como se estivesse diante de meus olhos toda a obra da criação, seguia tudo o que fez meu doce Jesus para as criaturas. E depois de tudo o seguimos juntos, disse-me: minha filha, a minha vontade trabalha de várias maneiras. Uma vez obra, outra vez conserva o que fez. Na criação fiz e tudo ordenei, e depois de tudo feito, minha vontade é conservadora de tudo. Desde então, nada mais fez na ordem da criação. A minha vontade mais uma vez saiu em campo para agir, descendo do céu para a terra, para redimir o homem. E esta minha obra não foi por acaso como na criação, mas durou por espaço de 33 anos. E de novo conservei tudo o que fiz na redenção. Assim como existe um sol pela virtude de minha vontade conservadora para o bem de todos e de cada um, assim estão em vigor para todos e para cada um os bens da redenção. Agora a minha vontade quer voltar à obra. E sabes o que quer fazer?
Quero obrar na criatura o que obrou em minha humanidade, minha vontade. Esta será uma obra minha extensíssima, mais que a redenção. E assim como para obrar a redenção me formei uma mãe na qual concebi minha humanidade, assim agora te escolhi a ti para obrar e que minha vontade operava em minha humanidade. Vê então, minha filha, aqui se trata de obras e obras do meu querer supremo. Tu serás como o espaço que se ofereceu para fazer criar e pôr em ordem o sol, as estrelas, a lua, o luar e todo o belo que há na abóbada celeste. E todo bem que do céu desce será como minha humanidade que a nada se opôs de tudo que meu querer quis fazer. Eu encerrarei em ti o que fez em mim o supremo querer, para ter de tudo a repetição. Mas mais tarde estava recebendo a absolvição e dizia entre mim: meu Jesus, em teu querer quero recebê-lo. E Jesus súbito, sem me dar tempo, acrescentou: e eu na minha vontade te absolvo. E enquanto te absolvo, meu querer põe em caminho as palavras da absolvição para absorver a quem quiser ser absorvido e para perdoar a quem quiser o perdão. Meu querer toma a todos, não toma um só, senão que quem está disposto toma mais que todos. Capítulo 75, 20 de novembro de 1922. Correntes de amor entre Deus e o homem. Estava pensando como meu doce Jesus, estando no horto, sofreu tantas penas, mas não por parte das criaturas, porque ele estava sozinho e mais abandonado por todos, mas por parte do seu eterno Pai. Eram correntes de amor entre ele e o Pai Celestial. E nestas correntes vinham postas todas as criaturas, nas quais estava todo o amor de um Deus por cada uma delas, e todo o amor que cada um devia a Deus. E faltando isto, sofria penas que superavam todas as demais penas, tanto que suou vivo o sangue. E meu doce Jesus, estreitando-me a seu coração para ser aliviado, me disse: minha filha, as penas do amor são as mais dilacerantes. Olhe nestas correntes de amor entre eu e o Pai. Está todo o amor que me deviam todas as criaturas. Portanto, está o amor traído, o amor negado, o amor rejeitado, o amor desconhecido, o amor pisoteado, etc. Oh, como me trespassou ao coração de me sentir morrer. Tu deves saber que, ao criar o homem, estabeleci inumeráveis correntes de amor entre eu e ele. Não me bastava havê-lo criado. Não devia pôr tantas correntes de amor entre eu e ele, que não devia haver parte dele na qual não corresse estas correntes. Assim que na inteligência do homem corria a corrente de amor da minha sabedoria. Em seus olhos corria a corrente de amor da minha luz. Na boca a corrente de amor da minha palavra. Nas mãos a corrente de amor da santidade das minhas obras. Na vontade a corrente de amor da minha. E assim de todo o resto. O homem havia sido criado para estar em contínuas comunicações com seu Criador. E como poderia estar em comunicação comigo se minhas correntes não corriam nas suas? Com o pecado despedaçou todas as correntes e ficou dividido de mim. Sabes como aconteceu? Olha o sol, toda a sua luz toca a superfície da terra e a investe tanto que faz sentir seu calor. Tão ao vivo e real que leva a fecundidade, a vida, a luz, o que a terra produz. Assim que se pode dizer que o sol e a terra estão em comunicação entre eles. Oh, como são mais estreitas minhas comunicações entre o homem e eu, verdadeiro sol eterno. Agora, se uma criatura tivesse o poder de romper entre a terra e o sol a corrente de luz
que toca a superfície dela, qual mal não faria? O sol retiraria em si mesmo toda a corrente de luz. A terra ficaria na escuridão, sem fecundidade e sem vida. Que pena mereceria esse tal? Tudo isto foi o que fez o homem na criação. E eu desci do céu à terra para reunir de novo todas estas correntes de amor. Mas, ó, quanto me custou! E o homem continua sua ingratidão e volta a me destroçar as correntes por mim estabelecidas. Capítulo 76, 24 de novembro de 1922. Efeitos da palavra e olhar de Jesus. Jesus repreende a Luísa por querer deixar ocultas estas verdades. Estava pensando em meu doce Jesus quando foi apresentado a Herodes e dizia entre mim: como é possível que Jesus, tão bom, não se dignasse dizer-lhe uma palavra, nem dirigir-lhe um olhar? Quem sabe, talvez, aquele pérfido coração, diante do poder do olhar de Jesus, se converteria. E Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, era tanta sua perversidade e indisposição de ânimo que não mereceu que o olhasse e lhe dissesse uma palavra. E se o tivesse feito, ele se teria feito mais culpado, porque cada palavra minha ou olhar são vínculos demais que se formam entre eu e a criatura. Cada palavra é uma união maior, um estreitamento maior, e assim que a alma se sente o olhar e a graça começa seu trabalho. Se o olhar ou a palavra foi doce, benigna, a alma diz: como era bela, penetrante, suave, melodiosa, como não amá-lo? Ou se foi um olhar ou uma palavra majestosa, fulgurante de luz, diz: que majestade, que grandeza, que luz tão penetrante! Como me sinto pequena, como sou miserável! Quantas trevas em mim ante essa luz tão fulgurante! Se te quisesse dizer a potência, a graça, o bem que leva a minha palavra ou olhar, quantos livros te faria escrever? Agora olha, então quantos bens te fiz ao olhar-te tantas vezes, em ter-te comigo em familiares conversas. Não foram só palavras, mas discursos completos. Por isso podes compreender que as uniões entre tu e eu, as relações, os vínculos, os estreitamentos são inumeráveis. Eu te fiz como um mestre, que com outros que querem alguma indicação, lhes diz somente algumas palavras, mas com seus próprios discípulos, querendo fazer deles outros tantos mestres semelhantes a ele, se está com eles todo dia, fala longamente, está sempre sobre eles e ora desenvolve um argumento, ora uma semelhança para fazer-se compreender mais. Não os deixa jamais sozinhos, por temor de que, distraindo-se, façam que o vento leve suas fadigas. E se for necessário, tira horas a seu repouso para educá-los. Não poupa nada, nem fadiga, nem cansaço, nem suor para conseguir seu propósito. Que seus discípulos se tornem mestres. Assim fiz eu contigo. Nada economizei. Com os demais tive só algumas palavras. Contigo discursos, longas lições. Semelhanças de noite, de dia, a todas as horas. Quantas graças não te fiz? Quanto amor até saber estar sem ti? É grande o desígnio que tenho feito sobre ti. Por isso muito te tenho dado. Agora tu, em agradecimento, desejarias ter oculto em ti o que te tenho dito e dado, e portanto não me dar a glória que com o manifestar eu teria tido? O que dirias tu de um discípulo que, depois de o mestre ter chegado com tanta fadiga para o fazer mestre, gostaria de reter em si a instrução recebida sem o dar aos outros? Não seria ingrato e uma dor para o mestre? O que diria do sol, que depois de lhe dar
ter dado tanta luz e calor, não quisesse fazer descer esta luz e calor sobre a terra? Não dirias ao sol: é verdade que és belo, mas não fazes bem em tê-lo para ti. A terra, as plantas e as gerações humanas esperam tua luz, teu calor. Querem-nos para receber a vida, a fecundidade. Por que queres privar-nos de tanto bem? Muito mais do que dá-las, nada perdes. Ao contrário, adquires maior glória e todos te abençoarão. Tal és tu, e mais que sol, coloquei em ti tanta luz de verdade sobre minha vontade, que seria bastante, mais que sol para iluminar a todos e para fazer mais bem quanto fez o sol à terra. E eu, as gerações, esperamos que saiam de ti esta luz, e tu pensas em como escondê-las e quase te afliges se pessoas autorizadas querem tratar de fazê-las sair. Não, não está bem. Eu me sentia morrendo ao ouvir meu doce Jesus e muito mais me sentia culpada porque nestes dias, tendo levado um escrito meu, não conseguiram o intento que se propunham de fazê-lo sair. E eu senti uma grande satisfação por isso. Oh, como me sentia mal ao ouvir-me repreender tão duramente e de coração lhe pedia perdão. E Jesus, para me tranquilizar, abençoou-me dizendo: perdoo-te e abençoo-te, mas serás mais atenta e não o farás mais. Graças a Deus. E assim concluímos a leitura do volume 14 com a bênção de Deus Santíssimo.